Nosso Educast dessa semana nós vamos falar sobre autonomia, mas a autonomia das crianças. Como dar essa autonomia, em que momento fazer isso? Quando se fala dessa autonomia da criança, também envolve os pais, que é importante. Nós estamos recebendo essa semana a neuropsicopedagoga, a Rafaela Cobus, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da autonomia, que influencia muito na aprendizagem da criança, principalmente quando ela vai para a sala de aula. Ô, Rafaela, obrigado por estar aqui com a gente, para a gente falar de um assunto tão importante, principalmente no momento que a gente vive nessa correria do dia a dia, nesse mundo que hoje nos cobra essa correria. Obrigada, gente, por estar aqui. Autonomia é um assunto hoje muito assim polêmico, porque a gente precisa dar autonomia para as crianças, porém a gente não tem tempo para isso, né? E as crianças precisam de autonomia para desenvolver. Essa habilidade é muito importante na vida das crianças, né? Então, assim, coisas que elas podem fazer, às vezes a gente pega, faz para elas, porque a gente não tem tempo. Então, assim, a gente veste a roupa na criança porque não tem tempo ali, não tem 10 minutos a mais para deixar a criança vestir sozinha. A gente pega, dá comida na boca da criança porque a gente tem que almoçar correndo para ir trabalhar. Então, assim, a gente deixa de deixar as crianças desenvolverem porque a gente vive nessa correria do dia a dia. Bom, Rafael, a partir de que momento, de que idade os pais devem começar a dar essa autonomia para os seus filhos? Ou não precisa ter esse momento? Não tem uma idade correta, né? Claro que a gente tem que prestar muita atenção ali na faixa etária da criança, porque você não vai deixar a criança fazer coisas que ainda são perigosas para ela, né? Então, assim, uma criança de 3 anos, por exemplo, já tem que estar comendo sozinha, né? Já tem que desenvolver a habilidade ali de pôr comidinha na boca. Ela já pode trocar de roupa sozinha. A gente tem que lembrar também que a criança vai fazer as coisas erradas, né? E a gente precisa ter paciência, não podemos xingar para aquilo ali não virar um trauma, né? E a criança não querer fazer aquilo nunca mais. Então, às vezes, ela vai vestir uma camisa ali, uma roupinha do uniforme, por exemplo, do lado avesso, né? Ou do trás para frente ali. E aí você vai, peraí, é assim, faz desse jeito. Cria técnicas ali onde a criança vai conseguir da próxima vez, né, fazer certinho, mas não pode xingar de jeito nenhum. Então, a criança não vai de primeira fazer tudo certinho do jeito que a gente quer, né? A gente tem que lembrar que a criança está chegando no mundo agora, nós que estamos ensinando as coisas. A gente tem que ter paciência ali para esse processo, que é muito importante. E quando você fala assim, na hora de os 3 anos já tem que começar a comer sozinho. Então, ou a criança pegar a colher nesse movimento, não dá só autonomia. Olha o movimento corporal, Exatamente. né? Tudo isso ajuda na coordenação motora. Coordenação motora, cognitivo da criança, está tudo ali desenvolvendo. Agora, quais são os benefícios, Rafael, da autonomia da criança dentro da educação infantil, onde nosso foco hoje é essa autonomia ligada à educação? Então, quando a criança, né, tem que andar junto ali, o desenvolvimento na escola e também os estímulos em casa, para fechar o conjunto ali e dar certo. Então, assim, a criança comendo ali sozinha, você acha que levantar o garfo, pôr na boca é uma coisa boba, mas não. Quando ela chegar na escola, ela vai conseguir cortar os trabalhinhos, né? Ela vai conseguir desenvolver melhor, sem contar a tomada de decisão, que envolve muito nessa questão da autonomia. Vai ser, né, quando crescer, criancinha ainda não, mas quando tiver maior, adolescente, vai conseguir lidar melhor com as frustrações, vai conseguir lidar melhor quando errar alguma coisa, né? Igual eu disse, né, agora mesmo. Quando coloca a camisa errada e a criança vê ali que errou, nossa, não consegui de primeira. Aquilo é uma frustração, mas a gente tem que incentivar a continuar. Na escola, a mesma coisa. Às vezes fez uma prova, não foi bem, né? Isso já quando estiver lá na adolescência. Vai conseguir, não, eu preciso estudar mais para na próxima eu ir melhor. Então, isso tudo a gente prepara a criança para a vida. Não só em casa, não só na escola, mas para a vida mesmo. Bom, agora sim, o que os pais podem fazer para estimular a criança a ter essa autonomia? Porque às vezes tem criança que já está numa certa idade e ainda não consegue ter essa autonomia. O que fazer? Essa é a grande pergunta. Exatamente. O que acontece? Respeitando sempre a faixa etária da criança, lembrando que cada criança tem seu tempo. Mas eu, como neuropsicopedagoga, eu preciso falar que a gente precisa ter muito cuidado com essa frase. Cada criança tem seu tempo,
mas tem que estar dentro ali da curva do desenvolvimento, né? Se tá fora da curva, a gente tem que verificar se tem algum atraso, algum transtorno, né? Então, precisa de um especialista. Mas os pais precisam desde sempre, independente da idade, desde sempre estimular as crianças. E o que os pais precisam, paciência, porque é exatamente isso que eu falei. Hoje a gente vive na correria, os pais não têm tempo de nada, né? Ou os pais, ou quem fica com a criança em casa não tem tempo de nada, quer fazer tudo correndo. E a criança não vai almoçar em 15 minutos, igual às vezes a gente precisa almoçar. Então, assim, a criança não vai levantar de manhã, tomar um café rapidinho, igual a gente toma. Então, é sempre bom os pais pensarem ali, poxa, se eu tenho que sair cedo com meu filho, né? Tem que levar para a escola, eu vou acordar mais cedo, para eu ter uma margem de tempo maior, porque eu sei ali como que vai ser. Vai demorar para a criança trocar de roupa, vestir o uniforme. Então, eu preciso ali ter um espaço de tempo maior do que eu teria só para mim, né? E deixar a criança desenvolver. Uma criança de 3 anos come sozinha, ela pode trocar de roupa sozinha. Uma criança de 5 anos já pode arrumar a mochilinha da escola. Então, assim, eu estou dando exemplos de idade, mas claro que respeitando os limites de cada criança e tal. Uma criança de 5 anos pode lavar a louça, claro que sempre supervisionado, né? Não vai dar uma faca para a criança lavar. Então, assim, um pratinho de plástico, um copinho de plástico que ela mesma tomou ali o café, que almoçou, já pode lavar. Tem aqueles banquinhos de assento, aqueles banquinhos, né, de elevação próprios para isso, né, que não é perigoso. Então, assim, tudo com supervisão e sem colocar a criança em risco, né? Lembrar disso. Mas a gente tem que deixar. Claro que a criança não vai enxaguar ali direitinho. Depois você vai lá, confere, se precisar até lava de novo. Mas assim, na frente da criança sempre elogiar, sempre falar, ótimo, ficou bom. Se não ficou também, falar de forma assim, que não vai magoar a criança. Porque quando é criança, tudo é novidade, né? Então assim, mãe, deixa eu lavar a louça. Um adolescente pede para lavar a louça? Não. Jamais, né? corre na pia, corre então, de tudo. Então, assim, se a gente corta esse momento do querer, quando ela tá curiosa para saber, quando precisar fazer, não vai querer mais. Além de não saber, Além né? de não saber. Então, assim, que adolescente, que adulto é esse? Você vai querer criar uma pessoa que fica em casa o dia inteiro dormindo, sem fazer nada? Então, a gente tem que pensar nisso desde pequeno. E sem contar que vira um adulto que sabe fazer as coisas, que sabe lidar com as frustrações, igual eu disse. Quando não conseguir fazer alguma coisa, você vai explicar que a vida é assim, né? Que nem tudo dá certo de primeira, a gente não pode desistir. Então, a autonomia é muito importante, muito. E ela é importante não só para a criança, até para os pais, porque se o filho já sabe vestir o seu uniforme, já sabe arrumar a sua mochila para a escola, por exemplo, enquanto os pais estão ali, igual você citou aí na parte da manhã, acordou, tem que ir para a escola. Então, quando os pais estão arrumando outras coisas, o filho já está vestindo seu uniforme, já está pegando a sua roupa. A autonomia também ajuda nesse processo. Exatamente. Né? E quando a gente fala desse dia a dia, dessa correria que nós vivemos hoje, ele também estando com autonomia, ele consegue resolver determinadas situações. Com certeza. Agora, Rafael, é importante também a gente dar autonomia com limite para não ter problema mais à frente. Com certeza, porque assim, a gente não pode confundir as coisas, né? O pai é o pai, né? A mãe é a mãe. Quem cuida da criança ali é a autoridade, sempre. Então, tem dias que a criança vai querer fazer determinada coisa que você deixou fazer ontem e hoje não vai poder. Então, assim, você tem que lembrar, você tem que conversar. Ontem você fez, hoje não dá. Hoje você não vai fazer. Então, assim, e a criança vai fazer um auê. Então, é nisso também que a gente já aproveita ali esse gancho para ensinar que nem tudo é do jeito que ela quer, né? Porque você não pode perder a autoridade. A criança não pode fazer ali uma birra para lavar o copo, sendo que hoje não dá lavar aquele copo. Então, assim, não pode perder o limite da sua autoridade. Você tem que ser autoridade perto da criança, independente de qualquer situação. Mas, claro que conversar, ensinar, né? O nosso papel, eu falo nosso que eu também tenho filho, além da profissão, também tenho filho. Então, assim, o papel dos pais é ensinar, é preparar os filhos para a vida. Então, assim, enquanto a gente prepara com essa relação da autonomia, a gente ganha ali também um adulto, um adolescente muito mais preparado para situações que vão acontecer, que a vida não é fácil, né, gente? Somente nesse dia a dia que nós vivemos. Quando você fala de autonomia, eu lembro assim, um pouquinho da minha vida mesmo do passado. A gente sempre educou a nossa filha com
essa autonomia. E teve um momento que esse trabalho realizado com ela foi a solução dentro de casa. Porque eu saí para trabalhar, a esposa estava em casa com problema de saúde e ela que dava assistência. Exatamente. Né? Então, essa autonomia ela é fundamental no todo. Quando nós estamos falando de autonomia e educação, a escola, olha que bacana, né? A escola ela faz o tempo todo esse trabalho de autonomia do aluno. Com certeza. Da criança, por exemplo, no caso de creche, né? Já leva a criança para o banheiro para escovar os dentes. Isso. A criança aprende, a professora ensina, depois ela mesma passa a escovar os dentes. Agora, é importante também que essa autonomia que a escola às vezes ensina, que em casa também aconteça. Né? Porque, igual você falou assim, no dia a dia, na correria, quer dizer, em casa não dá escova para a criança escovar os dentes. Então, ela às vezes tem que completar em casa, quer dizer, a escola está ensinando dessa autonomia, né? Porque a escola sempre procura dar essa autonomia para a escola, para a criança, né? É o que eu sempre falo, a escola e a família têm que estar alinhada no mesmo propósito, que é o desenvolvimento da criança, que é a educação, né? A escola da educação, né, que a gente fala, mas assim, a maior parte vem de casa. Então, você prepara seu filho em casa para quando ele for para a rua, né, que seja a escola, que seja uma aula que ele faz, uma natação, alguma coisa, ele tem que estar preparado, ele tem que vir de casa já preparado. A gente não pode deixar tudo por conta da escola, porque a escola não vai fazer o papel dos pais. Então, tem feito muito isso, né? Assim, as famílias têm transferido muito para a escola. É uma responsabilidade, inclusive, dessa questão da autonomia à criança. Que a gente vê assim na sala de aula tão bonito quando as professoras sempre fazem isso. O ajudante do dia, isso está dando autonomia àquela criança. Exatamente. Isso dá autonomia, dá autoconfiança para a criança. E aí, igual o exemplo que eu citei, né, quando for um adolescente, tiver alguma dúvida em uma questão, não vai ser aquela pessoa que vai ficar com medo de perguntar. Vai ser aquela pessoa que é autoconfiante. Poxa, eu estou com dúvida, eu posso perguntar, ninguém vai rir de mim, se rir, não estou nem aí, né? Porque hoje em dia é muito assim, muita gente tímida, que fica pensando o que os meus amigos vão pensar de mim, o que eles vão falar de mim. E isso a gente resolve lá na infância, lá de quando começa, 3 aninhos, a gente precisa trabalhar isso na criança. Rafaela, autonomia e educação infantil. Qual a relação dessas duas para uma aprendizagem mais eficaz da criança? Exatamente. Então, tudo nesse contexto, né, que a gente está falando. Em casa, os pais dão autonomia, ensina ali que às vezes deu errado, mas tem que continuar. Igual quando a gente, né, as pessoas às vezes fazem concurso, não passa de primeira. Você não insiste naquilo até conseguir, até chegar no seu objetivo e conseguir passar na prova. Então, assim, com a criança é a mesma coisa. Em casa, você vai ir insistindo até dar certo. Uma hora aquela criança vai vestir a roupa exatamente como tem que ser e pronto, de tanto você insistir, de tanto ela errar. Na escola, a mesma coisa. Quando ela chegar e ela tiver algo para fazer que não der muito certo, ela não vai parar, não vai querer desistir, não vai ficar chateada. Ela simplesmente vai conseguir ali sempre falar assim, não, vai dar certo, vou tentar. Então, assim, os trabalhinhos da escola, ela vai desenvolver muito melhor. Com a professora, a relação socioemocional ali com os amigos vai ser muito melhor. Então, tudo isso trabalhado em casa, na escola vai fluir bacana, entendeu? Então, assim, escola e casa, né, os pais têm que estar alinhados no mesmo propósito. É porque quando a criança já chega com uma certa autonomia dentro de sala de aula, e é claro, a professora consegue avançar muito mais na aprendizagem, no ensinar a criança. Isso, exatamente. Aí o professor acha ótimo, né? Porque a criança já vem preparada, igual você citou aí o caso da sua filha. Com certeza os professores elogiam, porque ela já veio preparada de casa. E esse é o papel dos pais, né? Não é deixar tudo por conta da escola. Às vezes tem pais que não estimulam as crianças em casa, né? Não dá autonomia em casa e chega na escola, os professores até acham que tem algum atraso. E isso chega muito para mim nos meus atendimentos. E aí eu falo, não, você está fazendo isso, está deixando fazer isso, está deixando trocar de roupa, comer, pede para guardar os brinquedos, né, na hora certa. Então, assim, se a criança em casa não faz essas coisas, quando chega na escola, ela não vai saber como que tem que ser. Né? A professora vai ficar doida, vai achar que tem algum atraso, né, com razão, e na verdade é só em casa que não está sendo feito o que deveria ser feito. E aí confunde muito essas coisas. Bom, Rafaela, nosso podcast já está aí chegando ao final.
Que O pena. assunto ele é muito longo mesmo, Muito, né? Claro que a gente pode retomar em algum outro momento, né? Falando sobre essa questão de autonomia, de educação, para a gente levar bastante informações para aí os pais, para as pessoas que estão acompanhando aí no canal YouTube TV Aprendiz. Obrigado, né, por Obrigada eu. ajudar a gente a levar, né, um pouco desse tipo de informação para as pessoas que estão nos acompanhando. Mais uma vez aí, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui falando um assunto que eu gosto tanto e que é tão polêmico. É verdade. Bom, e você? Já nos acompanham aí nas nossas redes sociais? Ainda não? Então não perca mais tempo. Lá no @Sistema de Ensino Aprendiz, você consegue acompanhar tudo que acontece no Sistema de Ensino Aprendiz. E também você pode ir lá dar sua sugestão do tema que você quer que nós trabalhemos aqui no nosso Educast Aprendiz. Vai lá no @Sistema de Ensino Aprendiz, deixa lá a sua pergunta, a sua sugestão, que será um enorme prazer trabalhar a sua sugestão aqui no nosso Educast Aprendiz. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Muita paz para você.